O escritor José Almeida perguntou qual o impacto da mídia, né, americana, o impacto real na vida do brasileiro. O impacto é total, total e absoluto. Daí vem a nossa subserviência aos outros povos e essa admiração ao estrangeiro, né? Vou te dar um exemplo mais básico para a gente começar a ilustrar. Se você pega um adolescente de 15, 16 anos, tá? Esse não é só o problema, tem outras idades também que o impacto é o mesmo, mas o adolescente é mais fácil de ilustrar. E ele assiste lá o seu seriado com os seus atores preferidos, enfim, ele elege ali os seus atores no seriado, e aí ele tem lá o mundo, ele se espelha naqueles artistas, né? Ele compra todo aquele bem-estar social. E quando ele desliga a internet, quando ele desliga a televisão, que ele vai para a escola, que ele vai para suas obrigações normais, o sentimento desse adolescente é de frustração. Porque ele vive ali ele se identifica com aquele bem de consumo, com aquelas ruas, com aquelas pessoas, com aqueles bens de consumo que eles têm. E quando ele vai para a vida real, ele vê que a casa dele não é tão bonita, que ele vê que a rua do Brasil não é tão bonita, que as pessoas ali são diferentes das pessoas que ele assiste no seriado. E aí já começa a criar dentro do adolescente um sentimento de frustração, ao qual ele vai se remeter a um segundo sentimento de pensar, puxa, mas é estranho, mas eu não pertenço a esse lugar, né? Eu pertenço àquele lugar que eu assisto, aquela série, eu gostaria de estar lá, não gostaria de estar aqui. Eu não gostaria de viver com essas pessoas, eu gostaria de viver com aquelas pessoas. E daí vem essa falta de identidade ao país, a falta de identidade ao povo. E aí a pessoa acaba entrando num conflito entre o que ela vive e com o que ela quer. Isso causa uma ruptura, aonde você se depara com essa idolatria a outros povos, né? E essa subserviência, quando vem um americano aqui no Brasil, um europeu ou qualquer outro estrangeiro, um exemplo prático disso é que a gente fez uma festa, né? Um churrasco aniversário do meu irmão. E aí lá tinha um peruano e o meu irmão contratou um cantor brasileiro para tocar. E aí teve um karaokê depois e o peruano foi cantar lá e o cantor e as pessoas que estavam na festa foram super receptivas, tocou várias músicas peruanas e teve uma super interação do cantor e das pessoas que estavam lá com o peruano. E aí depois da festa, meu irmão achou super legal, né? Falou, poxa, o brasileiro ele é tão receptivo, né? Ele trata super bem o estrangeiro. Se fosse em outro lugar, o cara não teria nem acesso teria até ia cantar tal, mas não ia ter, o cantor não ia ter aberto tanto espaço para um estrangeiro tal. E isso tem um lado, ele viu como um lado bom, mas você estudando a fundo a cultura do nosso povo e essa implementação dessa servidão, você percebe que isso é uma tendência, né? uma metodologia que foi empregada desde a época dos portugueses com os índios, que eles entregavam uma pepita de ouro para os portugueses e os portugueses entregavam um espelhinho, né? Essa cultura de servidão ao outro povo. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você vai para outro país, principalmente um país desenvolvido, Europa, os Estados Unidos,
você vê que a sua aceitação lá como estrangeiro, ela é diferente. O brasileiro se sente deslocado. Por quê? Porque eles sabem que você ali é um estrangeiro. E eles têm a cultura de proteger o primeiro o povo e depois o estrangeiro. Eles têm essa cultura. Eles sabem que você ali tá ali para passar um tempo ou para turista, só que eles defendem o povo dele. Eles têm uma cultura mais reservada. Por quê? Porque eles passaram por guerras, por invasões estrangeiras. Então eles entendem que quem é realmente, quem deve receber o carinho é o irmão de pátria, não é o estrangeiro. Eles não maltratam, não estou dizendo que tem que maltratar o estrangeiro, mas você não ter essa subserviência, né? Teve um caso de uma menina aí que, acho que é Maísa, não sei, que tinha uns estrangeiros aqui no Brasil fazendo piada com o garçom em inglês, e ela foi lá e intercedeu, porque o garçom não entendia o inglês, ou seja, isso acontece diariamente. O americano vem para cá, ele fala inglês, e você é obrigado no seu país a falar a língua dele, senão ele no seu país tira sarro da sua cara. E essa subserviência, eu tenho certeza que o próprio garçom se sentiu constrangido de não saber falar inglês. Ou seja, se você vai para os Estados Unidos e fala português, ele vai falar: meu, você está no meu país, você tem que falar português, inglês. E por que aqui a gente não tem essa cultura? Porque é uma cultura de subserviência, que vai remeter ao quê? A exploração da nossa terra. O que é mais fácil? Né? O que é mais fácil? Você entrar em 2 canis de pitbull. Uns pitbulls com fome, sem ser alimentados, os pitbulls que não bebem água, ou você cuidar dos pitbulls ali, que comem direitinho, você vai lá dar comida, dar água para eles. Em qual canil que você vai ser melhor recebido? Naquele ali. Então a ideia é você, com a mídia, é você se aproximar você amansar o povo, né? Você deixar o povo alienado e você vender a ideia que você é amigo. Mas a ideia de você ser amigo, por exemplo, digamos que o cara tenha lá um super-herói preferido, como o pessoal da minha geração aí, dos anos 90, é muito fã da Marvel, né? Aí vai lá o Capitão América. Se o cara ele entrar em conflito com o Capitão América, ele naturalmente, no subconsciente dele, vai ser o vilão. Porque o Capitão América é o super-herói. Você entende a diferença? Então nunca você pode ir contra o super-homem, o Capitão América. Você entende? Então como que você vai maltratar um americano? Então daí que vem a subserviência, para que você consiga explorar aquele povo, aquela terra onde aquele povo mora. E é simples dessa maneira. E aí um amigo meu comentou esses dias sobre a África, né? Que muitas pessoas veem a África como aquele povo explorado, pobre, passando fome, aquelas crianças desnutridas e aquela pobreza e tudo bem. Você sente aquele sentimento de dó, né? Aquele sentimento de tristeza, porque aquele povo está sofrendo, está pobre. E você pensa, por que nós, já que somos subservientes, ainda não somos um país que nem o africano? Por causa, não
dos benefícios que os exploradores, que a Europa, que os Estados Unidos trazem para a gente. Eles não trazem alimentos, eles não trazem isso, porque eles poderiam levar lá para a África também. Não é isso? Já que eles são amantes da liberdade, defensores da humanidade, por que eles não levam? Por que o brasileiro tem uma vida melhor? Porque a gente produz nada também. Ah, não, a gente produz, né? Verdade. O que a gente produz? Alimentos e minerais. A partir do momento que nossa população ainda passa fome, só que esses recursos naturais têm um tempo de existência, né? São bens limitados. Os recursos naturais são limitados. E uma hora vai acabar esses recursos naturais. Quando esses recursos naturais acabarem, aí sim, o nosso Brasil será uma África. Porque os países exploradores não terão nada aqui que explorar. E simplesmente eles vão para outro lugar, explorar uma outra terra. Ah, mas o Brasil não é assim, o Brasil é rico. Rico em quê? Em solo. A partir do momento que o solo do Brasil deixar de ser rico, nós seremos uma África. Nosso povo vai passar fome. Por quê? Porque os países desenvolvidos não vão trazer comida, não vão trazer televisão, não vão trazer internet para cá, porque eles não vão arrancar nada daqui. E eles só entregam isso porque a gente dá o solo. Se você voltar na época dos índios, achava um absurdo o índio entregar uma pepita de ouro e pegar um espelho. Hoje a gente entrega um container de minério para pegar um monte de papel pintado que é dólar. Porque esse papel pintado a gente consegue comprar um iPhone, a gente consegue comprar um notebook, a gente consegue comprar um carro. Então não se engane, os brinquedos mudaram, mas a realidade de troca é a mesma. E quando o Brasil deixar de ser uma terra rica, quando eles explorarem todo o minério que está aqui, não vai restar nada, porque a gente não vai ter para quem servir. E os nossos patrões, os nossos exploradores procurarão outros povos para explorar. Pode demorar 1, 2, 3, 4 gerações. Mas se você não vai passar fome, ou se você não está passando fome, pode ter certeza que seu bisneto, tataraneto vai passar. Essa é a nossa herança para os nossos descendentes brasileiros. É isso que a gente vai deixar. E é isso que o nacionalismo luta contra. Porque enquanto a gente não criar um sentimento de autoproteção, de autovalorização, o nosso país está fadado a ser uma África nas próximas gerações. Um país pobre, miserável, com uma população extremamente pobre, extremamente sugada, né? Que já somos assim com um país rico. Imagina quando os minérios acabarem aqui. Beleza? Por isso que o nacionalismo luta tanto. O sistema que está contra o nacionalismo é muito grande. E nosso trabalho aqui é um trabalho difícil, mas a ideia é conscientizar as pessoas. Então, se você puder compartilhar esse vídeo, se você puder mostrar para outras pessoas que a nossa função aqui não é atacar brasileiro, não é atacar americano, nem X, nem Y, é mostrar a verdade e mostrar que nós vivemos em uma utopia
e nós precisamos caminhar para a verdade, caminhar para a lucidez. E só o nacionalismo vai ajudar as pessoas a entenderem isso. Um abraço.